e se entregou ao vento e virou chuva pra brincar no meu jardim. Para alguns é desalento, mas a saudade é só o amor no fim. Muito bom. Jones, eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho o que é a ADRA, que você explicasse pra gente o trabalho que vocês fazem. E depois eu tenho uma pergunta para você que eu acho que você vai poder trazer um esclarecimento muito grande para a gente a respeito dessa questão da violência sexual no nosso país como um todo. Mas antes eu queria que você apresentasse a ADRA para a gente. Ok, Amanda. A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Ela foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial como um objetivo de assistência aos órfãos. Mas depois a igreja entendeu que poderia ser feito um trabalho mais efetivo, então tornou-se uma agência, e hoje ela está presente em 130 países, e no Brasil ela chegou como agência mesmo em 2010, e está realizando vários projetos de envolvimento social em todo o Brasil, e temos a alegria de ter a ADRA também aqui no estado do Rio de Janeiro, no qual eu coordeno, e a alegria de ter um projeto aqui em Campos, né, que é o Projeto AMA, que é o apoio às mães adolescentes. Fala um pouquinho pra gente disso, que atua ali pertinho do meu trabalho. Eu atuo na Fundação da Infância e da Juventude e o AMA atua ali também, né? Então, nós identificamos aqui na cidade um índice muito alto de adolescentes grávidas e mães adolescentes. E esse é um tema invisível, né? Ele existe, mas ninguém enxerga. Só depois que você começa a agrupar essas meninas, adolescentes grávidas e mães adolescentes, é que você vê o real problema que existe na nossa sociedade, né? Então nós estamos ali atuando com o apoio de um patrocinador, né? O Cartão de Todos tem nos dado o apoio financeiro para que possamos atuar. Então nós trabalhamos identificando esse público-alvo. Depois nós atuamos com geração de renda para as adolescentes a partir de 14 anos e também para as famílias envolvidas no projeto, né? Nós damos várias orientações com relação à prevenção, principalmente nas comunidades, né? Temos procurado também entrar nas escolas para trabalhar esse tema da prevenção e o nosso grande objetivo é que elas voltem a estudar. 75% das adolescentes que engravidam, elas param os estudos e aí perdem, então, o futuro. Então, nós trabalhamos esses meios aí de atuações dentro da comunidade ali. E o senhor palestra também, né, numa série de lugares do nosso país. E eu queria saber uma coisa. Existem lugares onde o índice de exploração sexual infantil, de violência sexual contra a criança, ele é mais visível, ele é mais efetivo? Existem determinadas regiões onde a gente consegue enxergar isso, de repente, num volume maior? Amanda, eu tive o privilégio de trabalhar no norte, né, no estado do Pará, Amapá e Maranhão, onde você tem esse assunto muito assim, deixado de lado, né, por questões políticas, por questões culturais também, entende? Você lá tem um tema que eles tratam, né, que são as mulheres do Boto, que são adolescentes que ali na foz do rio Amazonas, as adolescentes entram dentro dos barquinhos e se encontram com os navios que passam ali lá, de turistas. E então rola tudo que tem direito dentro daquele barco, elas descem para o barquinho delas de madeira e vão embora, e aí você tem os filhos do boto, que eles chamam, né? Isso é um tema até nas escolas, a gente via muito esse assunto de conversa dos meninos, quando uma garota engravidava, diz, é o boto, cor-de-rosa e tal. Bem, então o norte me parece assim, um local onde precisa ser olhado com muito carinho esse assunto, sabe? Porque na realidade esse tema da violência contra o menor, ele parece ser invisível, sabe? E eu fico feliz quando traz um tema desse na televisão, para a gente conversar realmente. Nós temos que trazer a sociedade para dentro dessas realidades, entende? Parece que
faz-se a violência e está tudo bem, não está nada bem. Está nada bem porque você vai criar uma geração com problemas seríssimos e você vê aí que várias crianças que são violentadas, elas só contam depois, lá de adultas. Não é? De 2012 a 2015, nós tivemos 125 mil acessos no Disque 100. Isso que ligaram, e o que não ligaram. Não é? Então, agora, o que eu percebi no norte, como você perguntou, nessa região, a família parece que até incentiva, às vezes, né, pela fome, pela falta de dinheiro. Às vezes troca-se um programa de um menor por 1 litro de óleo, entende? R$ 5 em qualquer porto lá você vai encontrar essa possibilidade, né? Outros lugares também que eu acho que é muito vulnerável, que a gente teria que fazer um trabalho sério, são os postos de gasolina, né? São dos caminhoneiros, e não são todos, é lógico, nós estamos aqui falando de uma categoria profissional e tudo, mas existe sim essa exploração, né, de menores nesses postos aí, e eu acho que é um tema que a gente teria que trabalhar sim. O Fortalecer atua, né, nas barreiras fiscais, né? Sim, nós fazemos essa campanha de prevenção com os caminhoneiros e junto também com a Polícia Rodoviária Federal. E às vezes a gente faz lá na Polícia, na Polícia Rodoviária Federal ou na barreira fiscal. Há necessidade de se fazer essa campanha contínua, né? Essa campanha não pode parar. Nós fazemos todos os anos, no mês de maio, que nós fazemos aqui no município, né? Esse ano, durante uma semana, nós fizemos a campanha e, ao longo do ano, nós fazemos palestras informativas nas escolas, né? Com a Leila, que é a nossa palestrante também, tem a Jamile, outros técnicos também. E vamos disseminando, né? Vamos passando adiante essas informações, formando multiplicadores, porque nós acreditamos que a melhor maneira de combate é a prevenção. A melhor maneira de se combater a violência sexual é prevenindo. E é importante a gente falar isso, esclarecer, levar todo esse tipo de informação, porque, como eu falei no início, parece uma realidade muito distante, mas não é. O senhor acabou de relatar aqui a naturalização da exploração sexual infantil numa localidade no nosso país. Então, não é uma realidade tão longe da nossa. A gente vive aqui em Campos, vocês trazendo Fortalecer, Quebrando o Silêncio, essa realidade muito próxima da gente. E a gente não está falando só de adolescentes, o que já é assustador, o abuso sexual, a violência sexual contra um adolescente. A gente está falando de crianças. E, Amanda, segundo dados de pesquisa do IPEA, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. Desses 70%, 50% dos menores de idade abusados têm um histórico de estupros anteriores. 15% dos abusos foram cometidos por 2 ou mais agressores. 24% dos agressores são pais ou padrastos das vítimas. 32% são amigos ou conhecidos. Ou seja, está próximo, né? Então, você veja que é um tema que precisa trazer o debate, a conscientização disso, e a nossa proposta é essa, a gente acolher essas pessoas e fazer um trabalho, como foi mencionado já aqui anteriormente pelo Jones, geralmente vem à tona já na fase adulta. Então você imagina a cabecinha dessa criança que vai passando pela adolescência, que tem sérias dificuldades de aprendizado, de déficit de atenção, série de sintomas que são apresentados ao longo do período, sem contar a alegria que se perde, né? Amanda, o ser criança, né? Amanda, ser uma criança. coisa que me chama a atenção, que parece que nós não estamos preparados para lidar com a situação. Nós vivemos uma experiência de uma adolescente que começou a ser abusada aos 9 anos de idade por 2 tios,
E aos 11 anos ela engravidou. E quando ela contou para a mãe não acreditou. E deu-lhe uma surra, sabe? Bateu tanto naquela menina que nós a levamos desacordada para o hospital. Né? Então acionamos o conselho tutelar e tudo, e a guarda foi dada para os avós. Ela teve um bebê lindo e tudo, mas com um risco tremendo de perder a sua 11 vida. anos, né? Então você vê, a mãe não estava preparada para ouvir uma verdade que ela não acreditou. Não, você fez esse filho aí fora, não foi essa a realidade. E os tios negaram, entende? E aí nós tentamos ver o assunto do que a polícia poderia fazer e tal. Eu disse, não dá para fazer nada, não sei o que e tal. E ficou por isso mesmo, né? E pobre, né? Gente pobre lá. Então, e nós cuidamos dentro do projeto AMA, dessa garota, até o garotinho ficar com 2 aninhos, entendeu? Então foi uma experiência muito interessante. Então eu acho que os pais precisam ter essa abertura de conversar com seus filhos, ouvi-los, e quando chegar uma realidade dessa, está preparado, peraí, vamos apurar realmente isso aí, né? Porque dificilmente uma criança conta uma mentira assim, sabe? Sempre a criança tem razão nisso aí, sabe? Então é só para alertar um pouquinho aos pais aí que estão nos ouvindo e nos vendo, que tem esse lado, que a família é a proteção, a única proteção que a criança tem é a família. Se eu vou e conto para minha mãe ou para o meu pai e ainda levo uma surra porque eu estou contando uma verdade, aí fica difícil de avançar nesse processo de cura, né? Verdade. E aí as consequências são muito graves, né? Porque violências sexuais, elas são lembradas, sim, desde a primeira infância. Né? Os psicanalistas, inclusive, vão dizer que a criança recalca, ou seja, ela esquece a primeira experiência, ela consegue relatar a partir da segunda experiência. Essas marcas psíquicas vão acompanhar essa criança, esse adolescente, esse adulto para o resto da vida. Então, a nossa autoestima, ela é desenvolvida na infância. Quando acontece uma violência sexual na infância, a autoestima é quebrada. Então, aquilo que você desenvolveria de amor por você mesmo, de conexão com você mesmo, você não consegue desenvolver mais. E se você não consegue desenvolver com você não consegue desenvolver com o outro também. Então, na verdade, toda a sua vida, se isso não for tratado, toda a sua vida pode ser prejudicada. Desde um relacionamento sexual saudável que você vai ter com seu par lá na frente, até mesmo, como ele está falando aqui, questões de gravidez na adolescência. Uma criança de 11 anos, ela não tem uma estrutura formada para ter uma outra criança. O corpo dela vai chegar no estado de maturação e não vai crescer mais, ela vai parar de crescer. Então, as consequências são muito graves. E aí tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. No nosso caso, no Brasil, isso é muito naturalizado e banalizado. Nós vivemos numa cultura que tem muitos, nem sei se eu posso dizer resquícios, mas uma cultura fincada num patriarcado, que coisifica a mulher, que coloca a mulher como objeto. Essa mulher pode ser usada ao bel prazer do homem. Infelizmente, ainda isso está aí. Para se ter ideia, de acordo com um estudo do IPEA do ano passado, cerca de 500 mil de mulheres são estupradas no Brasil por ano. Só 10% disso é notificado. Porque a mulher fica com vergonha de contar muitas vezes, e a nossa cultura, que é misógina, sexista e machista, diz, ela provocou. Mas nós também naturalizamos muitas vezes a cantada, aquele olhar sobre o decote. Então, tem muitas coisas que o abuso começa aí, e isso não é percebido. Porque quando a gente, nós falamos aqui de violência, então pressupõe-se penetração. Mas a violência começa muito antes. Né? A gente tem a violência psicológica, quando essa criança é coagida, há coisas que ela não está pronta. Muitas crianças são coagidas a verem imagens de sexo, imagens de pessoas sem roupa. Isso também é violência. Violência é molestar uma criança. Isso é tão grave que a criança ela não consegue compreender que ela não tem culpa dessa situação. Ela se implica no processo. Ela imagina que, de alguma forma, ela causou aquilo. E aí ela vai carregar essa culpa, se não tratada,
para o resto da existência, com consequências gravíssimas para a sua vida. A gente vai para o intervalo rapidinho, esse tema volta no próximo bloco, ainda tem muito a ser falado. O pastor Anderson trouxe um dado de que parte dos abusadores está dentro de casa, está próximo, conhece, e eu acho que isso provavelmente facilita muito o acesso à criança ou trazer a criança para perto. Quero que a gente fale um pouco disso também, porque essa é uma responsabilidade de todos nós, essa é uma responsabilidade da sociedade. A partir do momento que a gente se cala, isso não vai terminar. E pelo contrário, se a gente sabe que isso acontece e a gente não impede de alguma forma, a gente não denuncia de alguma forma, talvez aquilo nunca pare de acontecer. A gente vai para o intervalo rapidinho e é claro que a gente vai com música, né? Leve essa canção na mente, pra você não esquecer minha voz. Cante os meus versos dormentes pela estrada, quando a noite parecer feroz. Quando não houver estrelas pelo céu, quando dor for a alma inteira, leve essa canção na mente, pra você não esquecer de nós dois. Finge que a distância é indiferente e que o corpo é quente como nunca foi. Parece que eu já sei o seu gosto e o que te excita. Pra você guardei minha canção mais bonita, pra falar de amor sem dor, medo, ódio ou saudade. Só o gosto bom de ser humano provando a eternidade.